Molecada do canal Conexão WWE, como eu prometi, estamos de volta com mais um vídeo. E desde já sabe, né? Aquele habitual like, né? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Após deixar o seu like, caso você não tenha visto algum vídeo, você pode olhar aí na playlist e ver. Ou então estará aparecendo aqui embaixo. Caso não esteja, só dá uma olhadinha, uma rodadinha pelo canal que vocês vão ver. E vamos embora pro vídeo, que hoje o vídeo está interessante. Produção, vinheta neles, que estamos de volta com a nossa vinheta. E vambora. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre alguns superstars que estão ali meio esquecidos, vamos botar assim, meio estacionados depois do draft ali, que a gente pode, né, não vai ser o que esperar basicamente, porque a gente já sabe mais ou menos o que esses superstars, esse potencial deles, o que eles podem fazer, o que eles têm para apresentar pra gente. O problema é quais são as possíveis rotas que eles vão seguir, né? Então vamos enumerar aqui mais ou menos aqui os 5 e a gente vai falar sobre esses 5 aí, né? Mais ou menos seguindo a base do nosso vídeo anterior de ontem, que foi sobre 5 também, então a gente vai fazer tipo um top 5 de hoje. E o nosso quinto, vamos falar da japonesa Asuka, né? Asuka que ficou meio estacionada ali, né? Tava vindo uma crescente muito boa no NXT, foi campeã aí, vamos botar assim, a gente pode colocar, além da maior campeã, a que fez o melhor reinado. Eu acho que não teve outra que fez um reinado melhor que ela. Teve um reinado bom, que foi o da Charlotte, né, na época do NXT, mas que não foi tão longo, e também, em comparação da Asuka, nenhum foi. Mas foi um reinado bom porque teve sucessivas defesas. O da Bayley pra mim não foi tão bom. O da Ember Moon foi mais ou menos, foi meio repetitivo por ter só a Besley ali. Enfim, esperamos que o da próxima, provavelmente ao que tudo indica, seja a Kairi Sane, outra japonesa aí, talentosa. Talvez o delas se aproxime ao da Asuka, mas o da Asuka foi muito bom, porque teve defesas boas. Ela defendeu contra a Nick Cross, ela defendeu contra a própria Ember Moon, ela defendeu contra a Nia Jax, e todas essas foram sucessivas de boas fields. Então o que a gente pode esperar da Asuka? Assim, o que a gente imagina, né, que a Asuka pode oferecer aí pra gente aí? Bom, eu acredito que a Asuka provavelmente deve entrar na rota do título, sim. Não acho que deva ganhar de cara agora. Eu acho que ela deve ganhar do, vamos colocar aí, do último terço do ano aí pro final aí, bem lá pro finalzinho ela deve ganhar. Mas agora eu acredito que não ganha, não. Deve ficar rivalizando com talvez sei lá, um Absolution, ou essas divas aí que estão meio estacionadas junto com ela, mas não deve ganhar nada, não. Vamos falar aqui também mais uma vez de tag, né? Comparar dois com, colocar como um também, que é a tag do Senate, cara. O que acontece? O Senate ficou meio paradão, chegou do NXT. Teve até ali uma popularidadezinha, mas como a WWE foi meio burra, porque foi investir no Team Hell No, e o Team Hell No não deu certo. Então o que aconteceu? A WWE meio que viu que fez M e agora tá tentando compensar com o New Day. Porque a gente tá vendo que o New Day tá saindo por cima nos segmentos aí e tá ganhando mais title shots que os outros. Então assim, a WWE tá meio que querendo corrigir com o New Day. Assim, muita gente tá achando meio injusto porque os Usos vinham bem, de repente perderam o título e meio que foram esquecidos ali, mas a WWE fez isso um tempo com o New Day e agora tá voltando com o New Day de novo. Então provavelmente deve ser o New Day a tag a ter mais destaque aí. Os Cesaro e Sheamus estão voltando, mas provavelmente para uma investida futura nos títulos, não deve ser para agora. Então o que a gente aguarda do Senate? Senate deve ficar rivalizando provavelmente com os Usos ou alguma outra tag, batendo jobbers ali, crescendo um pouco mais, desenvolvendo mais os seus personagens no main roster, que por mais que a gente conheça do NXT, a gente sabe que o main roster é totalmente diferente. E daí assim pra frente, aí eles podem vir a ter alguma title shot ou algo pelo título. Mesmo que tenha um title shot antes, não é provável que ganhe. Então, o nosso terceiro, no caso, né? Vamos pro nosso terceiro. Então, o nosso terceiro, no caso, a gente vai falar aqui de um superstar em específico do Raw, que pode ser
Pode ser que sim ou pode ser que não, né? Que é o caso do Chad Gable ali, que é um dos caras que eu tô querendo falar há um tempo, cara. É um superstar talentoso, só que ele não tem jeito, ele não engrena. Tem certos superstars, eu posso citar o exemplo aqui do Christian, por exemplo. Quem pegou a Atitude Era aí, época da ICW, lembra. É um tipo de cara que não adianta, solo ele não vai ter futuro. É o caso do Shade Gable. O Shade Gable não vai ter futuro solo. Eu não tô falando que ele não vai ter. Dificilmente a WWE vai investir nele solo, porque ele é o tipo de cara que ele só serve para ser tag. Tem muitos superstars durante os anos aí que foram assim. O próprio Christian foi assim. A gente pode citar outros aqui. Dos Dudley Boys, quando um se lesionava, dificilmente o outro tinha e tanto o Baba Ray como o Devon, tanto esses dois aí, eles também eram outros que não tinham tanta relevância assim quando não eram tag, né? Quando um estava lesionado. O próprio Kane, a gente via que com o Undertaker ele era uma coisa assim, totalmente diferente, tanto que rodou de tag em tag aí, foi um dos maiores campeões de tag da história da empresa, individualmente falando, mas que nem eu falei, ele não teve relevância como um superstar grande. Então, assim, Chad Gable pode ser que siga esse caminho. A tendência é que se o Jason Jordan não voltar e fizer tag com ele não vai evoluir muito. Como eu já tô falando logo pros fãs logo saber, que tem muita gente que imagina, o cara vai ser. Não, não vai. Não se engana não. E assim, então a gente espera que o Chad Gable pode ser que ganhe até o shot ou outro ali, mas isso aí lá bem lá pro final do ano, começo do ano que vem, que a WWE pode começar a olhar pra ele. Pra agora não vai. Um outro superstar do Raw também que a gente pode ver que tá ganhando até de certa forma uma relevânciazinha, mas não vai passar de muita coisa, é o Bob Lashley. Ele voltou, teve um prestígio, ganhou do Roman Reigns, possivelmente poderia se qualificar ali para disputar o Universal, mas provavelmente não vai. A WWE também não deve investir nele para agora, provavelmente depois do Braun Strowman terminar a feud com o Kevin Owens, deve ser ele a enfrentar o Kevin Owens e ficar segurando aí por um tempo. É um que não deve ter uma relevância também tão grande, agora que depois que voltou para a WWE, enfim, até voltou com um popzinho, mas não deve ser um cara que a WWE vai enxergar para agora como alguém que vai ser grande, disputar títulos e tal. Não vai, até porque começou a engrenar agora, então sempre tem essa oscilação. O cara engrena um pouquinho, dá uma baixada, engrena um pouquinho, dá uma baixada. Bob Lashley é o nosso quarto da lista aí. E a quinta da nossa lista, cara, é com todo o coração que eu falo isso. Mas a quinta da nossa lista é a Ember Moon. Por que eu tô falando da Ember Moon? A Ember Moon, ela tá perdida no Raw. Assim, ela só ganha de job e só. Ela não tem title shot, ela não disputa nada. Depois que ela subiu pro main roster, eu preferia, assim, não vou nem dizer que eu preferia ela no NXT, porque como eles estavam mostrando, tipo assim, a Shayna Baszler tinha que ter um destaque, então eles meio que diminuíram a Ember Moon demais. Só que a subida dela no main roster, ela chegou ganhando, só que aquilo, a WWE, eu não sei o que acontece de vez em quando, com certas, né, escolhas. Que ali é o caso da Ember Moon ali, a ganha e perde roubado, ela tá nessa rivalidade, meio que uma rivalidade, não é uma rivalidade declarada com Riot Squad, porque ela também luta com outros jovens, tipo a Natália, tipo essas outras aí. Mas tipo, não tem muito o que ela fazer, ela tá perdida. Ela vai ali, luta com uma, ganha. Pega ali sei lá, Mick James, dá uns cortes na Mick James. Aí depois, na outra semana, pega a Dana Brooke, dá uns cortes da Dana Brooke. Aí depois pega uma do Riot, ganha. Depois pega uma diferente do Riot Squad, perde. Então assim, não tem muita finalidade. Então é uma das que provavelmente deve ganhar relevância, sim, mas bem mais pra frente. A WWE no momento está investindo em Ronda Rousey, Alexa Bliss, só Alexa Bliss, porque vou ser sincero, do Raw ali é Alexa Bliss e Ronda e só. Natália para ser coadjuvante, Mick James para ser coadjuvante e a divisão toda do resto é para ser coadjuvante. Falando assim, eu gosto da Ronda e gosto da Alexa, só que coerência não existe no Raw. Então já vê com uma bagunça. Então, assim, provavelmente não deve ser para agora que a Ember Moon deve ganhar algo. Provavelmente deve ser bem mais pra frente. A WWE não vai olhar para ela agora com bons olhos. Deve ficar aí ganhando de job aí o resto do ano aí. E aí pro ano que vem que deve ganhar alguma coisa. Então, assim, a gente espera que esses superstars ganhem uma relevância e melhorem, porque não dá para ficar assim, né? E isso, geralmente são superstars que a gente gosta e a gente quer ver crescendo na empresa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a vocês a predisposição de estar aqui assistindo.